Bom dia, sou a pastora Moana e para mim é uma honra estar aqui servindo a mesa. E o tema do nosso devocional hoje é Quando Deus nos poda. Muitas vezes quando a gente fala das podas de Deus, a gente já vem logo com uma rejeição. Porque nós sabemos que quando uma árvore vai ser podada, vai ser tirada aquilo que não serve mais, aquilo que precisa ser arrancado, e dói, não é? E dói muito. Você vê nas estações que as árvores precisam ser podadas, na estação, por exemplo, na estação do inverno, as árvores ficam ali com os galhos expostos e muitas vezes aqueles galhos são cortados para que na próxima estação possa florescer. Então, realmente, a poda é algo que dói, realmente a poda é algo desconfortável, realmente na poda nós somos expostos, mas é algo necessário, essencial, vital, é necessário acontecer, mas muitas vezes nós não queremos, não é? Vocês não, que vocês são muito espirituais, só eu. Nós não queremos as podas. Nós só queremos os frutos, mas nós esquecemos o que a Bíblia nos diz. Olha o que diz lá em João 15, do 1 ao 5, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Para o quê? Para nos matar? Para nos excluir? Não, olha só o que Jesus responde. Para que dê mais fruto ainda. Então aqui a gente já vê um propósito grande na poda. Dá mais fruto ainda. Aí Jesus prossegue. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aqui nós entendemos perfeitamente, a Bíblia foi clara, Jesus falou que ele é a videira verdadeira. E o Deus, nosso Pai, ele é o agricultor. Então, nós precisamos estarmos fincados nessa palavra, fincados nesse solo, fincados nessa base de que Jesus é a videira verdadeira, sabe? E aí ele diz o quê? Todo ramo que está em mim, que não dá fruto, o agricultor corta. Ou seja, se uma videira não está dando fruto, ela vai ser cortada, porque se você não sabe, existe o tempo da videira dar fruto. São 3 anos, estudando a história da videira, são 3 anos necessários para que essa videira comece a dar frutos. E quando passa-se de 3 anos e ela não dá fruto, ela é cortada, para que aquele lugar onde ela foi plantada, seja plantada uma nova videira e essa nova videira possa ter a oportunidade de crescer e dar fruto. Então, é esperado 3 anos. Olha que forte isso. Na nossa vida cristã, é considerado um cristão maduro espiritualmente, depois que ele completa 3 anos de conversão. Eu sei que existem algumas pessoas que ainda são crentes imaturos, mesmo que passem tantos anos, aceitaram Jesus, tantos anos na igreja, mas ainda são crentes imaturos. Mas é considerado um crente maduro, ou deveria ser, aquele que tem mais de 3 anos de conversão. Então, se você tem mais de 3 anos de conversão, minha irmã, e se você ainda não é uma crente madura, chegou a hora de amadurecer, chegou a hora de frutificar. A videira, quando ela não dá frutos em 3 anos, ela é o quê? Ela é
cortada. Então, talvez as dores que você tenha vivido, as podas que você tem vivido, os cortes que você tem vivido, talvez seja porque você precisa amadurecer, não é verdade? Então, é necessário discernir quanto tempo que você tem de conversão, quanto tempo que você está ali fincado num solo onde o Senhor tem investido em você, mas você não tem frutificado porque você não tem amadurecido, porque você não tem gastado tempo, porque você não tem estado ali naquele lugar para frutificar em Deus. Então é necessário você frutificar. Toda árvore chega o seu tempo de frutificar. Toda árvore chega o seu tempo de florescer. Toda árvore chega o seu tempo de suas folhas estarem expostas. Você está entendendo? Nenhuma árvore vive a sequidão todo o tempo. Então é necessário você discernir essa sua estação. E aqui Jesus continua. Todo ramo que estando em mim e dá fruto, ele poda. Olha que forte isso. Quando eu li isso na palavra, isso veio como chaves na minha vida e eu entendi tantas coisas, isso trouxe um bálsamo para o meu coração. Porque muitas e muitas vezes, nós passamos por processos de podas e eu não vou mentir para você, dói. Mas não dói pouquinho não, minha irmã. Dói muito. E dói muito mesmo. As podas, elas têm um potencial de nos expor. Você já viu uma árvore podada? Você vê que ela fica ali totalmente exposta, seus galhos tudo exposto, ela fica pelada ali porque ela foi podada. Mas as podas, somente aqueles que dão frutos passam por ela. Eu sei que a poda fere, mas o seu propósito é para cura. O propósito da poda é para cura. Você precisa entender isso. Anota essa chave. O propósito da poda é para cura. O propósito da poda não é para te cortar e te descartar, porque o Senhor não nos descarta, não. O propósito da poda é para que você dê mais e mais fruto. Poda, no significado do dicionário, significa cortar fora aquilo que não serve mais. Olha que lindo, olha que forte. Cortar fora aquilo que não serve mais. Então, muitas vezes você está chorando por algo que Deus está cortando, que Deus está podando, porque você está apegado e acostumado àquilo, mas para Deus Ele está cortando e podando, porque para Ele, para a estação que Ele tem, para a próxima estação, para um novo tempo, para que você frutifique ainda mais, para Ele, aquilo não serve mais. Você está entendendo? As podas em você tanto machucam hoje, elas estão pavimentando as suas histórias. Elas estão tratando as raízes, estão deixando apenas o que é vital. Na poda, minha irmã, na poda, eu quero que você aprenda algo. Pare de olhar para aquilo que o agricultor arrancou. Anota essa aí, essa é uma chave muito específica para você. Na poda, pare de olhar para aquilo que o agricultor arrancou. Se ele arrancou, é porque era preciso. Deixa aí. Deixa aí, você precisa deixar aí. A gente fica olhando o que Deus arrancou, nós ficamos fixados o que Deus está arrancando na poda e Ele arranca, Ele como é que fala? Ele escava no nosso interior, Ele escava profundamente e Ele arranca e nós ficamos olhando para o que o agricultor está arrancando e esquecemos de olhar para o que Ele está fazendo. Olhe para aquilo que Ele deixou ficar. É isso que precisa frutificar. É isso que é vital. Olhe para aquilo que deixou ficar, que Ele deixou ficar. Se você ficar olhando para aquilo que Ele tirou, você vai perder a oportunidade de celebrar aquilo que Ele deixou ficar. Na poda, minha irmã. Olha que forte isso.
Eu estou falando para vocês tudo que Deus me falou no meu tempo de poda. E pode ter certeza que nós seremos podadas até que Ele venha, porque nós seremos podados para frutificarmos. Porque só frutifica a árvore que é podada. Você sabia que a poda vem? E depois que a poda vem a frutificação. E você sabia também que a poda a poda é antecedida depois de uma grande colheita de frutos? Olha que forte isso! Depois de uma grande colheita de frutos, vem a poda. Aí a poda vem para quê? Para que hajam mais frutos. Você tá entendendo? Então hoje uma chave específica é você entender a poda de Deus. Quando Deus nos poda, não é para a morte, é para a vida. Na poda, minha irmã, você pode não ter nada do lado de fora. Eu quero que você entenda isso. Na poda, você pode não ter nada do lado de fora. Mas certamente, após ela, você carregará algo legítimo do lado de dentro. Algo legítimo, algo que Deus deu a você, uma marca que Deus fez em você, algo que você experimentou em Deus no tempo da poda, algo legítimo seu, que você não vai precisar copiar, que você não vai precisar pegar de alguém, não. É algo legítimo seu. Na poda, minha irmã, por fora nós vemos seca, mas por dentro nós somos fonte. Na poda, pare de olhar para o que está fora. Olha para dentro. Nós somos fonte. Olha, mulher, as podas que tanto machucam hoje, eu estou aqui para te dizer, são como sementes para a colheita amanhã. Yes. Oh, Jesus. Eu oro para que as minhas irmãs entendam o propósito da poda. Existem mulheres que estão morrendo nesse processo da poda porque ainda não entenderam o processo. Eu oro por essas mulheres, Senhor, para que elas possam entender esse processo da poda, para que elas possam entender que elas não estão sendo cortadas, excluídas, descartadas, elas estão sendo podadas com todo o cuidado e amor das tuas mãos, que nos toca, que nos molda, que nos poda. Ei, a poda nos expõe completamente. Mas eu estou aqui para te dizer, quando somos expostas na mão do oleiro, ali nas mãos dele, nós somos refeitas. Você está entendendo? O Senhor está te refazendo, mulher. O Senhor está te reconstruindo, sabe? E para toda reconstrução existe uma desconstrução. O Senhor, Ele está te reconstruindo, te reposicionando, te realinhando. É necessário essa poda. Eu sei que está doendo, eu sei que você está chorando, eu sei que você está sofrendo, eu sei que está machucando, eu sei exatamente na pele. Na pele, até envelheci mais, olha, até o botox saiu de tanta poda que eu tenho vivido esses últimos dias. Eu sei que dói, mas é para cura, sabe, mulheres? Eu tô aqui para te dizer que as podas nos transformam completamente. Na poda, algo restará. Acredite, algo restará. E desse algo que vai restar, desses escombros que vão restar, você vai refazer a sua história em Deus. Acredite, desses escombros algo nascerá. E isso será suficiente. Existem frutos após a poda. Existem frutos após a poda. Eu vou repetir, existem frutos após a poda. Ainda que os teus olhos físicos não consigam enxergar, ainda que você não consiga ver com os olhos naturais, eu oro para que você tenha uma visão sobrenatural, que existe algo grandioso após a poda. Existem frutos essenciais após as podas. É necessário você entender. Não se desespere.
Não se desespere. Essa poda não te define. Essa poda é o caminho que te conduzirá ao propósito que Deus tem na sua vida. A poda te levará para aquilo que você foi destinada. Mulher, a poda dói. Eu sei, mas é para dar mais frutos. Sabe? Eu tenho vivido um tempo de poda em Deus e talvez você diga, como assim? A pastora Moana, uma mulher tão frutífera, como assim uma mulher tão relevante, uma mulher tão isso, tão aquilo? Ei, quanto mais você frutifica, quanto mais você colhe, lembra? As podas são feitas depois das colheitas. Lembra disso? Quanto mais você colhe, quanto mais você frutifica, é um ciclo. Colhe, poda, fruto. Você tá entendendo? Colheita, poda, fruto. E o ciclo se repete. Você tá entendendo, mulher? Sabe? E o que não vai te fazer desfalecer no tempo da poda, que é um tempo de vale. Sabe qual é o segredo? O segredo é algo invisível aos seus olhos. O segredo é algo que ninguém consegue ver a olhos nus. O segredo é algo que você precisa saber. Sabe qual é o segredo para não desfalecer no vale? Que quando nós estamos sendo podados, nós passamos por um vale que eu posso te dizer, um vale da sombra da morte. Sabe qual é o segredo para você não desfalecer no vale? São as raízes. As raízes, mulheres. Foca nas raízes, para de olhar para o exterior, para de olhar para a nudez que a poda tá te deixando, para a exposição que a poda tá te deixando, para de olhar para os frutos que estão sendo arrancados, para aquilo que está sendo tirado, de olhar para isso. Foca na raiz. A raiz é o segredo. As raízes, mulheres, definem o tamanho, a força e a estabilidade da árvore. E ainda assim, elas permanecem em um ambiente de quê? De invisibilidade. Você tá entendendo? As raízes são invisíveis, mas são vitais. Elas que nos fazem permanecer. Enquanto você está preocupado com a poda, você deveria estar preocupada com as tuas raízes. Porque se as suas raízes estão fortes, fincadas, enraizadas, as podas não vão te destruir. As podas não vão te matar. As podas não vão te entristecer, porque as tuas raízes estão nutridas. Sabe? Esse lugar de invisibilidade onde as raízes permanecem, elas nos ensinam uma chave poderosa. E eu quero te ensinar isso. Gaste tempo com os fundamentos e deixem que os frutos falem por você. Eu quero, mulher, que você não construa uma história pautada apenas naquilo que pode se ver. Você não pode construir uma história pautada naquilo que pode se ver. É lindo ver uma árvore cheia de frutos, mas é muito mais lindo ver uma raiz que passa inverno, passa tempestade, passa vale, e aquela raiz, ela não desfalece porque está fincada. Então não construa uma história pautada no que podem ver, mas principalmente naquilo que ninguém pode ver, que são as tuas raízes. Mulher, não se preocupe se você está vivendo uma estação que não consegue ver nada aos teus olhos nus. Não se preocupe. Tua essência é muito mais importante que a tua aparência. A tua essência é muito mais importante que a tua aparência. Foca na raiz. Você precisa focar na raiz. Para de focar naquilo que o agricultor está tirando. Para de focar naquilo que as pessoas estão te rejeitando. Para de focar naquilo que as pessoas estão te excluindo. Para de focar naquilo que estão te tirando. Não te chamaram, não te botaram na escala, não te convidaram. Ei, para com isso. Para com isso, para de se ofender, para de se defender, para de ofender. Você precisa parar de se ofender com a poda. Para de se ofender com a poda. E eu vou repetir para você, porque tem mulheres aqui que estão se ofendendo com a poda. Para de se ofender com a poda de Deus e para de culpar as pessoas por essa poda.
É Deus que está te podando para que você possa dar mais frutos. Quando nós estamos sendo podadas, nós aprendemos uma chave muito forte. A chave é: nós daremos frutos. Porque uma árvore que não dá fruto, ela é cortada. Mas uma árvore que dá fruto, ela é podada. Então aqui existe uma boa notícia para você. Se você está sendo podada, é porque você está frutificando. Você está entendendo? É porque você está frutificando. Você está entendendo? Então eu oro para que você deixe as suas raízes se aprofundarem mais. Elas são invisíveis aos olhos. As raízes, elas são invisíveis aos olhos. Elas estão bem escondidas, mas são elas que, estando saudáveis, frutificam e florescem todas as árvores. Ei, mulher, acontece muita coisa invisível aos seus olhos. Muita coisa invisível aos seus olhos acontece. Você precisa entender. Você precisa entender que você precisa parar de focar naquilo que está sendo arrancado. Foca na raiz. Foca na raiz. Olha para as tuas raízes. Enquanto o agricultor está podando os galhos, você precisa trabalhar nas raízes para que você não desfaleça nesse processo da poda. Porque o processo da poda, ele tem o potencial, sim, de nos enfraquecer. Porque arranca tudo, nos expõe de uma forma em que a gente muitas vezes fica envergonhada. A poda, ela tem o potencial, sim, de nos ferir, de nos envergonhar, mas se você olhar para as raízes, você vai entender que as raízes precisam se aprofundar mais ainda. Lá em Abacuque 3, 17, 19 diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Olha só o que o profeta Abacuque está dizendo. Ele está dizendo que ainda que nada floresça, ainda que tudo seja deserto, ainda que nada dê fruto, ainda que os bois morram, ainda que não tenha nenhum suprimento, ainda assim ele se alegrará no Deus da sua salvação. Sabe por quê, mulheres? Porque nós não somos aquilo que nós fazemos. Você está entendendo? Você precisa entender algo. Você não é aquilo que você faz. Você não tem o seu tempo com Deus, não é aquilo que você faz para Deus. Você está entendendo? Você não é o que você faz. Você precisa entender que as suas raízes em Deus é que vai definir o seu tempo de vida e de intimidade com o Senhor nessa terra. São as raízes. Então, se suas raízes estiverem fincadas em Deus, pode vir tempestade, pode vir podas, pode vir inverno, pode vir diagnóstico, pode vir ofensas, pode vir o que for, pode vir pandemias, pode vir o que for. Mas se as tuas raízes estão fincadas em Deus, olha o que Abacuque fala: ele me habilita a andar em lugares altos. Você está entendendo? Mesmo que na terra você não veja nada, tá tudo seco, tá tudo quebrado, tá tudo se indo, tá tudo vazio, tá tudo sem forma, sem estrutura, mas sim, Deus, eu estou com raízes fincadas, Ele me habilita. É Deus que me habilita a andar em lugares altos. E esses lugares altos estão acima das tempestades, acima das dores, acima das podas, acima dos processos, acima dos diagnósticos, sabe? Deus está te convidando a andar em lugares altos esta manhã. Mesmo que você não veja fruto nenhum, mesmo que você não veja colheita alguma,
O Senhor está te dizendo, eu estou te chamando para andar em um lugar alto. Eu estou te habilitando a andar em um lugar alto. E você está olhando apenas para o que está diante dos teus olhos. Você está olhando apenas para aquilo que você consegue ver aos olhos natural. Eu estou te chamando e te habilitando para andar acima dos olhos naturais, com olhos sobrenaturais, com a visão do céu. Deus, eu oro por essas minhas irmãs que estão aqui. Eu oro para que elas tenham, Senhor, uma visão do céu nesta manhã e que elas sejam habilitadas a andar em lugares altos, acima das circunstâncias, acima das tempestades, além das podas, além das dores, além daquilo que está sendo tirado, além das ofensas. Em nome de Jesus. Mulher, eu sinto muito forte no meu espírito o Senhor nos falando isso. Eu estou te habilitando para andar em lugares altos. Sabe, mulher, existe descidas profundas em Deus. Descidas profundas em Deus. Sabe? Quando você assim está vivendo uma estação, vivendo uma poda que você está sendo humilhada por todos os lados, vivendo uma poda que você está sendo quebrada por todos os lados. Eu chamo isso de descidas profundas em Deus, que nos levarão para subidas profundas em intimidade com Deus. Aquilo que você está olhando como dor, como morte, como corte, Deus está dizendo, não, filha, não. São descidas profundas em mim que te levarão para subidas profundas em intimidade. Você está entendendo? Jeremias 17, 7 e 8 diz assim: porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes. Olha as raízes de novo. Para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Aqui eu quero te levar para um lugar que você precisa entender. Você precisa entender e eu vou ler de novo. Você é como uma árvore. Eu quero que você repita comigo. Eu sou como uma árvore plantada junto às águas. Quem são as águas? As águas é Jesus. As árvores somos nós, as águas é Jesus, que estende as suas raízes para os ribeiros. Os ribeiros é Jesus, é a nossa fonte inesgotável. E não receia quando vem o calor. Por que não receia? Porque estamos na água, na fonte que é Ele. Sabe? Quando vem o calor, as suas folhas ficam verde, ou seja, o seu espírito permanece vivo. Por fora pode estar tudo seco, por fora pode estar tudo dor, por fora pode estar tudo se arrebentando, tudo quebrando, mas por dentro tudo permanece vivo. O teu espírito precisa estar vivificado. Você sabe qual é o problema? Você está olhando apenas para o exterior e eu quero te levar para um lugar no interior, que são as tuas raízes. Você está olhando apenas para os frutos, você está olhando para a aparência e eu quero te levar para um lugar onde é invisível aos teus olhos, que são as tuas raízes. E isso vai explicar se você vai permanecer firme e forte no tempo da poda ou se você vai desfalecer. Porque quando a poda vem e você desfalece, isso comprova que as tuas raízes não estavam firmadas suficientes, que as tuas raízes não eram fortes o suficiente. Mas quando a poda vem e você não desfalece no vale, isso comprova que as tuas raízes estão fincadas. Você está entendendo? Olha o que aqui Jeremias continua dizendo. No ano da sequidão não se afadiga, ou seja, você pode estar vivendo uma poda num tempo de deserto, de sequidão, mas você não se afadiga. Você não se afadiga, porque pode tocar no teu exterior, mas no teu interior, minha irmã, o teu interior cresce por dentro, você está entendendo? Nem deixa de dar frutos. E é aqui que eu quero parar e conversar com você. Você não pode deixar de dar frutos em nenhuma estação. Como assim, pastora? Como assim? Eu estou vivendo um tempo de deserto e tenho que frutificar? Como é que eu vou frutificar então, pastora, no tempo de deserto? No tempo de deserto, você vai frutificar orando mais,
clamando mais, chorando mais, jejuando mais. Sabe qual é o problema? É que a gente acha que está vivendo um tempo de deserto e a gente se entrega à depressão, a gente se entrega à ansiedade, a gente se entrega a pânicos, a gente se entrega à morte. Não! No tempo da sequidão, as tuas raízes que estão fincadas de dentro precisam encontrar um lugar que são as fontes, que é Deus. E ela precisa estar naquele lugar que são as fontes, para que ela possa permanecer. No tempo da sequidão, você precisa permanecer dando fruto. Em todas as estações você precisa permanecer dando fruto. E eu não estou falando de frutos externos. Não estou falando de frutos externos. A grande problemática dessa geração é que nós olhamos as coisas externas. Eu estou falando para as coisas internas, invisíveis aos olhos, que é o que comprova que você é uma mulher madura e frutífera. É as coisas internas, são as coisas eternas dentro de você. As coisas momentâneas vão ser tiradas. Aquilo que é visível aos olhos vão ser tirado, mas as coisas eternas e invisíveis aos olhos, que são as tuas raízes e a eternidade que está sendo fincada dentro de você, ninguém pode arrancar. Você está entendendo? Você está entendendo, mulher? Então você precisa entender, no tempo da sequidão, permanece dando fruto. Sabe por quê? Porque uma mulher que tem raiz fincada em Deus, ainda que esteja no deserto, ela faz uma fonte a jorrar. Ei, mulher, nesse tempo de poda, nesse tempo de sequidão, nesse tempo de processo, eu não sei como você quer chamar. Eu estou aqui para te dizer que o Senhor te chama de mulher fonte. Faça desse deserto uma fonte a brotar. Continue frutificando. Deixe as tuas raízes encontrarem os ribeiros, o lugar onde a fonte não cessa. Encontre esse lugar. As tuas raízes profundas, mulheres, vão explicar os frutos da tua colheita na estação própria. A Bíblia diz assim, na estação própria: eu voltarei e você frutificará. Então existe estação própria para tudo. Ei, quando chegar a tua primavera, as pessoas vão ver aquilo que está sendo exposto, os frutos, as flores, mas mal sabem elas que você se enraizou ainda mais na fonte. Você está entendendo? Para de olhar para aquilo que está sendo cortado fora. Olha para aquilo que está nascendo e crescendo por dentro. São as raízes que vão anunciar a colheita. Resista à tempestade, mulher. Resista ao inverno, resista ao vale. Finque as tuas raízes. Essas estações de podas são convites que você se aprofunde mais. Aprofunde-se mais. Aprofunde-se mais. Encontre um lugar em Deus que homem nenhum pode saciar a sua sede. Encontre um lugar em Deus que pregação humana nenhuma pode saciar a tua sede. Encontre um lugar em Deus que live, devocional, curso, mentoria nenhuma pode saciar a tua sede. Apenas um encontro com Deus. Apenas um encontro genuíno com Deus. Você precisa desse lugar. Sabe qual é o problema? Você está acostumado a simplesmente comer alimentos que foram feitos para você. Você precisa fazer o seu alimento. Você precisa fazer o seu alimento. Você está entendendo? Você precisa buscar da fonte. Para de comer daquilo que já foi pronto. Para de comer. Uma comida feita por você, saudável, orgânica, é muito melhor. Para de comer aquilo que já foi mastigado, já foi vivido. Para dessa mesmice. O Senhor está te levando para um lugar de profundidade. Ah, mulheres, você precisa entender que Deus está te chamando para ser profunda. E eu não vou te mentir, a poda dói, mas elas nos curam. A poda nos transforma completamente. Sabe?
As raízes, quando elas forem curadas e aprofundadas, os teus frutos serão expostos. O problema é que você já quer frutos expostos com uma raiz que não tem força alguma. Deus não levanta nada quebrando princípios. Deus não faz nada quebrando etapas. Deus começa pelas raízes. Deus está focando nas tuas raízes enquanto você está focando do lado de fora. Deus, ele não expõe nada que não tenha sido moldado no secreto. Lá nos bastidores, onde é só você e Deus, onde ninguém te vê, onde não tem visibilidade, onde não tem like, onde ninguém pode te ver, onde ali é você e Deus, ali nos bastidores, o lugar que muitos não querem estar, mas é um lugar de grande valor, é ali que nós somos quebradas, tocadas e transformadas. Você precisa entender que esses dias que te quebram são os dias que te constroem. Você precisa entender que esses dias de podas são os dias que estão te habilitando para frutificar mais ainda. Os dias de podas que te quebram estão te habilitando para frutificar mais ainda. São nesses dias que você enxerga apenas dores, infertilidade espiritual, frutificações, mas são estes dias que estão te construindo, te firmando, te fazendo crescer por dentro. O grande problema é que você quer crescer por fora, mas Deus quer te fazer crescer por dentro, porque a matemática do céu é: cresce por dentro e eu te habilito por fora. Cresce por dentro e o trabalho de Deus é fazer algo por fora. Você está entendendo? Não se preocupe com a exposição, não se preocupe com o que Deus vai fazer. Se preocupe ainda apenas em crescer por dentro em Deus. Não existe nada mais poderoso. Não existe nada mais poderoso que uma vida íntegra no secreto com Deus, onde ninguém vê, mas você está ali, rasgando seu coração, orando, clamando, tendo intimidade com Deus, recebendo palavras, revelações. Ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. Não existe nada mais poderoso que isso, minha irmã. Não existe nada mais poderoso que uma mulher comum, invisível, uma mulher sem visibilidade alguma, mas que tem a sua raiz visível no céu. Você está entendendo? Não existe nada mais profundo que isso. Não existe nada mais profundo que isso. Não existe, não existe, não existe. E eu tenho autoridade aqui para te dizer que o que você tem vivido no secreto com Deus, nesse lugar onde Deus está firmando as tuas raízes, é neste lugar que Deus está trabalhando. Você não precisa estar vivendo com Deus uma troca. Não, Deus, eu vou me aprofundar, eu vou estudar a Bíblia, eu vou orar, mas eu quero que o Senhor me levante, eu quero ser Não, fica com Deus só porque você o ama. Fica com Deus só porque você o quer. Fica com Deus só porque Ele é tudo que você tem. E isso é suficiente. Enquanto Deus está te tocando, as digitais dele vai ficando cada vez mais firme em nosso eu, em nós. Sabe, mulher, esse esmagar está indo profundamente em tuas raízes. Nesse lugar invisível, lugar de solidão, muitas vezes de abandono, onde ninguém consegue te ver, mas nessa improbabilidade, o Abba está firmando e moldando as tuas raízes. Sabe, talvez você queria que eu estivesse ministrando essa palavra, falando só sobre os frutos, os frutos, os frutos. Eu não tenho como falar sobre os frutos se eu não falar sobre as raízes. Nenhuma raiz que não está saudável consegue frutificar. Você consegue fazer funcionar, mas frutificar não. E funcionar vai requerer muito seu esforço, porque para funcionar a gente precisa se esforçar. Mas para fluir a gente precisa trabalhar nas raízes. Eu preciso falar sobre as raízes com você. Quando as raízes estão curadas, aí sim, os frutos são expostos. E a exposição
alimenta a muitos de forma natural. As raízes curadas são frutos expostos, mulheres. Você tá entendendo? O Abba nunca vai expor alguém que não foi quebrado e moldado no secreto. Sabe, Deus nunca vai expor alguém que ele não podou antes. Deus nunca vai expor alguém que ele não quebrou antes. Deus nunca vai expor alguém que ele não viu que a raiz está firmada. Você tá entendendo? Sabe, mulheres, eu preciso que você entenda isso. O Abba nunca vai expor alguém que não foi quebrado e moldado no secreto e que não tem raízes curadas e fincadas nele. O que ele está fazendo hoje com nós mulheres começa nas raízes, de dentro para fora. Então deixa ele tocar nas tuas raízes. Deixa ele arrancar, deixa ele podar, deixa ele adubar. E após isso, quando a raiz estiver pronta, os teus frutos serão expostos. E a unção descerá sobre ti e através de ti. Você está entendendo? A unção descerá sobre ti e através de ti. Então deixa o Senhor te tocar. Deixa o Senhor te podar. E eu sei que dói, mas é para cura. As podas ferem, mas é para cura. As podas nos expõem completamente, mas é para cura. Você tá entendendo? É para cura. E eu tenho algo para te dizer especificamente. Na tua estação de poda, Deus ele vai tirar você de lugares. Deus ele vai tirar pessoas de você. Deus ele vai te arrancar de ambientes. E eu sinto no meu espírito muito forte, eu preciso liberar essa palavra. Não está no meu script, mas o Espírito Santo está me conduzindo a liberar essa palavra. Eu estou falando aqui para algumas mulheres. Eu estou falando aqui para algumas mulheres que são mulheres que já têm raízes fincadas e firmadas em Deus. Estas mulheres, elas foram plantadas em um vaso. São árvores, é uma visão que eu tô tendo. São árvores plantadas num vaso. Chega um momento que essa árvore plantada no vaso não cabe mais as suas raízes. Você tá entendendo? Não cabe mais as suas raízes. Então, o que é que acontece? Ou essa árvore quebra o vaso para que ela sobreviva, ou essa árvore morre. Você precisa fazer uma decisão. Eu sinto que tem no meu espírito que existem mulheres que são como árvores plantadas num vaso. O ambiente não está mais cabendo ela. O ambiente não está mais deixando com que estas mulheres cresçam. O ambiente não está mais fazendo com que estas mulheres produzam frutos. O ambiente está oprimindo essas mulheres. O ambiente está matando essa mulher. O ambiente é um jarro. Nossa, Deus. O ambiente é algo que está aprisionando e impedindo que as tuas raízes cresçam. Nesse lugar vai acontecer duas coisas. Ou você quebra esse vaso, a estrutura vai ser quebrada, ou você precisa ser plantada em um outro lugar para que as tuas raízes ganhem espaço para crescer naquilo que Deus está te levando. Você está entendendo? Não se planta árvores em vasos. Se plantam árvores em lugares que elas possam crescer e dar muitos frutos. Talvez você não está crescendo e dando frutos porque você está plantada em um ambiente que é um vaso que está pressionando as tuas raízes, impedindo o crescimento delas. E Deus está te dizendo, chegou a hora de se mover. Chegou a hora de se mover. Chegou a hora de sair desse lugar. Chegou a hora de ir para um novo ambiente. Toda essa poda que Deus está fazendo em você é porque chegará o momento de frutificar mais uma vez. Mas é necessário que as tuas raízes
fluam com facilidade. Chegou a hora de você sair desse vaso, desse jarro, desse ambiente de que tá te oprimindo e não tá te permitindo crescer. Se Deus ele tá falando com você, essa palavra é uma confirmação de Deus para tua vida e eu tô liberando. Eu estou aqui para te dizer na autoridade do nome do Senhor Jesus, as tuas raízes cresceram bonitinha até ali naquele vaso. Foi um tempo muito gostoso, um tempo de crescimento, um tempo de aprendizado, um tempo muito precioso, um tempo de que você amadureceu. Mas chega um momento que essas raízes não cabem mais nesse vaso e você precisa expandir as tuas raízes. Deus está te expandindo, mulher. Deus está te expandindo, mulher. E você está vendo dor, você está vendo confusão, você está vendo tudo isso e você não consegue se mover porque o sentimento pelo vaso, porque o sentimento pelo ambiente, porque o sentimento da zona de conforto está te aprisionando nesse lugar. E eu tô aqui para te dizer que o Senhor está te dizendo, chegou a hora. Ou você rompe com a estrutura, ou você rompe com as tuas raízes. O que é que você escolhe? Ou você rompe com a estrutura que está te aprisionando das tuas raízes, crescerem e frutificarem, ou você rompe com as tuas raízes. São essa escolha, rompe com a estrutura ou rompe com a raiz. Qual é a tua escolha? O Espírito Santo quer expandir as tuas raízes. O Espírito Santo quer expandir as tuas raízes, mulher. Oh meu Deus, eu vejo muitas árvores dentro de vasos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu vejo as raízes, sabe as raízes querendo sair do vaso? Eu não sei se você já visualizou. Visualiza comigo o que Deus está nos mostrando. Uma árvore plantada no vaso e as raízes querendo sair e não tem espaço. Ou as raízes vão se quebrar, ou a estrutura precisa ser quebrada. E eu estou aqui para te dizer que o Senhor está te livrando, está te autorizando, está te levando para andar em lugares altos. O Senhor está te habilitando para estender as tuas raízes. Talvez você está sendo quebrada nesse lugar, porque você insiste em estar neste lugar. E Deus já está te movendo para um novo lugar. E você permanece nesse lugar, porque você está habituado na zona de conforto, habituada nos sentimentos, habituada àquelas pessoas, habituada aos sentimentos. E Deus está te dizendo, filha, eu tenho um novo ambiente para você estender suas raízes. Eu tenho novos frutos para essa estação. Eu tenho uma nova história para você nesse novo ambiente. Você precisa simplesmente escolher romper com a estrutura ou romper com as raízes. Deus, eu oro por essas mulheres, Senhor. Eu oro para que a gente possa, Senhor, nos submeter às tuas podas. Para que possamos nos submeter a essas podas e que a gente possa entender que após as podas vem os frutos. Mas eu oro para que as raízes, Senhor, as raízes, elas não desfaleçam. As raízes, elas não se quebrem. As raízes, elas possam crescer cada vez mais. As raízes, Deus, as raízes, elas possam, em nome de Jesus, se fortalecerem cada vez mais, Pai. Na autoridade do nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, fortalece essas mulheres. Espírito Santo, leva essas mulheres para um novo ambiente de intimidade, um novo ambiente onde as suas raízes encontrem águas, e essas águas é o Senhor Jesus, que faz com que elas recebam os suprimentos e elas possam frutificar. No nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, eu oro para que essas mulheres que estão sendo podadas e têm morrido nesse processo de poda, eu oro para que a força, o vigor, a força sobrenatural do Senhor venha sobre a sua vida e você possa, em nome de Jesus, ser fortalecida hoje com a água que desce do trono do Senhor, que te fortalece. Você está vivendo um tempo de sequidão, existe água, aprofunde-se mais, existe água, existe um poço de água que é para você beber, que aquele que tem sede vem e beba, existe água. Então que você seja fortalecida no nome do Senhor Jesus. Amém? Que manhã poderosa. Eu ficaria hoje o dia inteiro com vocês. Uau! Que essas palavras ganhem, em nome do Senhor Jesus, um lugar no teu coração e elas possam frutificar. Mulher, que você recebeu essa visão que Deus te deu, que Deus nos deu aqui, sobre a árvore plantada no jarro.
Ora sobre isso. Deus está te convidando para esse novo lugar. Deus está te convidando para esse novo lugar onde as tuas raízes vão se expandir. Você vai viver coisas novas. Talvez você está sendo podada porque você ainda não entendeu que precisa se enraizar no novo ambiente que Deus está te dizendo. Porque se você não se enraizar, ou tuas raízes quebram, ou você quebra com a estrutura. Amém? Quero te pedir algo. Faz um print bem lindo, bem maravilhoso e me marca com a palavra-chave que Deus mais falou com você, tá bom? Prepara o print. Amo, minhas maravilhosas, que Deus possa ter falado com você. Te espero próxima sexta, se Deus quiser. Um beijo, bye!